Imagine construir um personagem tão poderoso que o Brasil inteiro para rir. Imagine ter o seu rosto em todos os lares do país, o seu bordão na boca de crianças, adultos, apresentadores. E então, desaparecer. Sem despedida, sem explicação, sem uma última aparição para dizer tchau. Por quase 30 anos, uma pergunta atravessou gerações de fãs da televisão brasileira. Onde foi parar o seu boneco? Por que um dos personagens mais amados da escolinha do professor Raimundo simplesmente sumiu do ar? Houve briga? Cancelamento? Crise? Esquecimento forçado? A resposta finalmente foi dada, e ela é muito mais perturbadora do que qualquer teoria que você possa ter imaginado. Porque a verdade não envolve apenas uma decisão profissional. Ela passa por família, por mágoa silenciosa, por herança negada, por um velório que sacudiu o país e pela sombra de um dos maiores gênios da televisão brasileira. Hoje você vai conhecer a história completa de Lugh de Paula, o homem por trás do personagem. E eu te prometo, o que ele admitiu aos 68 anos vai te surpreender do começo ao fim. Mas antes de a gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve agora e ativa o sininho, porque esse tipo de conteúdo você não vai encontrar em outro lugar. Deixa também o seu like aqui embaixo, isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. Agora sim, vamos juntos! Existem pessoas que escolhem a televisão, e existem pessoas para quem a televisão é o único mundo que conheceram desde sempre. O cheiro de estúdio, o calor dos refletores, o barulho das câmeras se movendo, a contagem regressiva antes do ao vivo. Lugh de Paula pertence ao segundo grupo. Ele não descobriu a televisão quando adulto, ele nasceu dentro dela. Nascido em 15 de junho de 1957, no Rio de Janeiro, Lugh cresceu em um ambiente onde o humor não era apenas profissão, era a estrutura da própria família. Era o idioma falado em casa. Era a forma como o dia começava e terminava. Enquanto a maioria das crianças da sua geração assistia televisão como espectadora, ele circulava pelos bastidores como quem circula pelo quintal de casa, observando ensaios, escutando roteiros sendo discutidos, vendo gravações longas se transformarem no programa que, horas depois, faria o Brasil rir. Isso porque seu pai não era qualquer pessoa. Chico Anísio, reconhecido amplamente como o maior humorista da história da televisão brasileira, havia construído um dos legados mais impressionantes da cultura popular do país. Criador de mais de 200 personagens ao longo de décadas no ar, ele não era apenas famoso, era um fenômeno de constância, de genialidade, de capacidade de se reinventar enquanto outros ao redor envelheciam e sumiam. Moldou gerações, influenciou praticamente toda a comédia televisiva brasileira, tornou-se um nome quase sagrado dentro das emissoras. Do lado materno, a história não era diferente. Nancy Vanderlei, mãe de Lugh, era atriz com presença constante na televisão brasileira entre as décadas de 50 e 70. Ou seja, de onde quer que Lugh olhasse, havia câmera, havia palco, havia a expectativa implícita de que, um dia, ele também ocuparia esse espaço. Lugh era o filho mais velho de Chico Anísio entre os vários herdeiros, e essa posição carregava um peso invisível que não vem escrito em lugar nenhum, mas que quem é filho de alguém muito maior do que a vida comum sabe exatamente do que estamos falando. Porque crescer sendo filho de um gênio raramente é apenas herdar talento, é herdar a comparação antes mesmo de abrir a boca. É herdar a expectativa que ninguém verbaliza, mas que está em cada olhar da plateia, em cada reação da equipe, em cada comentário de bastidor. Cada ensaio de Lugh carregava uma pergunta que ninguém precisava fazer em voz alta. Será que é tão bom quanto o pai? Cada cena bem executada era recebida com um elogio que vinha sempre acompanhado de uma sombra. Puxou ao Chico, como se o mérito próprio precisasse constantemente encontrar uma explicação genética para existir. Esse foi o solo emocional em que Lugh de Paula foi formado. Um solo fértil para o talento, sem dúvida, mas também um solo carregado de cobrança silenciosa, de comparação permanente, de um nível de exigência que a maioria das pessoas jamais precisaria carregar. E foi nesse contexto que ele aprendeu desde cedo o que significa precisar provar algo, não para o público, não para a emissora, mas para si mesmo. E a prova viria, da forma mais inesperada, no momento mais improvável, por um motivo que ninguém planejou.
Existem carreiras que começam com um plano cuidadosamente construído. Anos de preparação, estratégia de posicionamento, o momento certo calculado com precisão. E existem carreiras que começam porque alguém simplesmente não apareceu no horário. A história de Lug de Paula como ator televisivo pertence de forma gloriosa à segunda categoria. Durante uma gravação do Chico Anísio Show, o humorista Castrinho, escalado para interpretar o personagem Calúria, não chegou ao estúdio no tempo previsto. Não havia tempo para improvisar uma solução elaborada. O relógio de gravação corria, a equipe esperava, e Chico Anísio, com a pragmaticidade de quem passou décadas lidando com imprevistos ao vivo, tomou uma decisão rápida. Pediu ao filho que se caracterizasse e assumisse o papel. Calunga era o fiel servo do vampiro Bento Carneiro, um dos personagens mais icônicos do repertório de Chico. Era um papel de apoio, coadjuvante por definição, existindo para alimentar as situações cômicas do protagonista. O tipo de personagem que, em outras circunstâncias, passaria despercebido. Ninguém esperava nada além de uma solução emergencial para um problema de produção. O que aconteceu em cena foi outra coisa completamente. Lug de Paula não apenas resolveu o problema, ele roubou a atenção. Tinha algo que não se ensaia em nenhuma escola de teatro, que não se aprende em nenhum roteiro: presença real. Um timing cômico absolutamente natural, uma linguagem corporal que comunicava camadas sem precisar de texto elaborado, e talvez o mais revelador de tudo, uma energia que não era uma cópia do pai, era genuinamente outra. Outra leitura, outro corpo, outro ponto de vista sobre o que é engraçado e como se chega lá. A plateia respondeu, a equipe percebeu, e o próprio Chico Anísio, que conhecia melhor do que ninguém a diferença entre quem funciona em cena e quem apenas ocupa o espaço, viu naquele momento algo que talvez nem esperasse encontrar no filho mais velho: um ator completo. Calunga se tornou muito mais do que uma solução de emergência. Foi o primeiro teste público de Lug de Paula. E ele passou com distinção. Não porque repetiu o que o pai fazia, mas exatamente porque não repetiu. Porque encontrou o próprio jeito de fazer rir, a própria lógica cômica, a própria relação com a câmera e com a plateia. Era um recado silencioso, mas cristalino. Esse rapaz não estava ali apenas por conta do sobrenome. Ele tinha o que era necessário para existir sozinho sob os refletores. Mas a televisão brasileira e o público que a acompanhava ainda não havia visto nada do que Lug de Paula seria capaz de fazer quando finalmente encontrasse o personagem que parecia ter sido criado especificamente para ele. Calunga foi o ensaio. O que viria depois seria a estreia definitiva. E essa estreia viria no palco mais poderoso que a televisão dos anos 90 tinha a oferecer. No início dos anos 90, a televisão aberta brasileira vivia um dos seus momentos mais extraordinários de poder e alcance. Não havia streaming concorrendo pela atenção, não havia segunda tela dividindo o olhar, não havia algoritmo decidindo o que você ia assistir. Havia a televisão e ponto. Ela dominava as salas de estar, bares, lanchonetes, praças com telão. Era o centro gravitacional da cultura popular. O lugar onde o país inteiro se encontrava ao mesmo tempo, sem combinar. E nesse contexto de audiência quase absoluta, a escolinha do professor Raimundo funcionava como uma instituição nacional. Não era apenas um programa de humor, era um ritual semanal, uma cerimônia familiar, o momento em que gerações se sentavam juntas para rir das mesmas coisas e saíam com os mesmos bordões na ponta da língua. Foi dentro desse universo que Seu Boneco nasceu. E foi com uma velocidade que pouquíssimos personagens da televisão brasileira conseguiram igualar que ele se transformou em fenômeno. Na superfície, o personagem parecia simples, quase ingênuo, um aluno de origem humilde, vindo de Duque de Caxias, mais interessado na merenda do que em qualquer matéria que o professor Raimundo tentasse ensinar. Linguagem fácil, postura despreocupada, jeito malandro e descomplicado, parecia não exigir nada do espectador além de uma boa risada. Mas havia algo muito mais sofisticado funcionando por baixo dessa aparente simplicidade. Seu Boneco era, em sua essência, o espelho de uma classe social que raramente via a si mesma representada com afeto e inteligência na televisão brasileira. Era o garoto das periferias, dos subúrbios, das cidades do interior,
aquele que a escola formal não conseguia enquadrar, porque ele tinha a própria lógica, a própria sabedoria de rua, os próprios valores que não cabiam dentro de nenhuma prova de múltipla escolha. O público não apenas ria dele, o público se reconhecia nele. E reconhecimento é o vínculo emocional mais poderoso que existe entre um personagem e uma audiência. O bordão, aí eu vou pra galera, virou linguagem antes mesmo de se tornar referência. Apresentadores de outros programas repetiam, crianças nas escolas repetiam, adultos no trabalho repetiam. A frase atravessou a tela e entrou na vida cotidiana com a naturalidade de quem sempre esteve ali, como se o Brasil já soubesse aquelas palavras antes mesmo de ouvi-las pela primeira vez. Lugh de Paula estava no auge absoluto, reconhecido, amado, aplaudido, com um personagem que havia cruzado classes sociais, faixas etárias e geografias de um país continental e que havia se tornado parte permanente do imaginário popular brasileiro. Era o tipo de sucesso que a maioria dos artistas persegue a vida inteira, sem jamais alcançar. E quando alcança, raramente tem coragem de abandonar. Mas Lugh de Paula nunca foi a maioria dos artistas. E o que ele faria a seguir deixaria o Brasil sem resposta por quase 3 décadas. Existe uma lógica no mundo do entretenimento que quase todo artista segue uma espécie de código não escrito, mas universalmente compreendido. Quando você está no topo, você protege o que tem. Você não arrisca o que levou anos para construir. Você permanece onde a estrutura é sólida, onde o público já está, onde a segurança é maior. Mover-se quando está no auge é o tipo de decisão que assusta até os mais corajosos. Em 1995, Lugh de Paula ignorou completamente essa lógica. No momento em que seu boneco era um dos personagens mais amados da televisão brasileira, com a escolinha do professor Raimundo dominando a audiência nacional e o seu bordão sendo repetido em todo o país, ele tomou uma decisão que surpreendeu o mercado, a emissora e os fãs. Deixou a Globo e assinou contrato com a rede Manchete. É importante entender o que isso significava naquele contexto. A Globo não era apenas uma emissora, era a emissora. Sair de lá, voluntariamente, no auge do sucesso, para ir para uma concorrente que já dava sinais de instabilidade, era para a maioria das pessoas do setor algo entre o inexplicável e o suicídio profissional. Mas a decisão de Lugh não era financeira, era emocional, era existencial, porque na Manchete, pela primeira vez na vida, ele teria um programa completamente seu, sem a estrutura da Globo por trás, sem o guarda-chuva protetor do nome Chico Anísio no comando direto, sem o peso de ser percebido como uma extensão de algo maior do que ele mesmo. Seria apenas ele, o personagem e o público. A chance de provar definitivamente que o sucesso lhe pertencia. O programa se chamou Clube do Seu Boneco, exibido aos domingos, com 1 hora de duração. A proposta era ousada, a audiência esperava, mas o cenário editorial e financeiro da Manchete não colaborou. A emissora vivia um período de instabilidade profunda que comprometia qualquer projeto ambicioso. O programa não atingiu os números esperados. Veio então uma segunda tentativa, Seu Boneco nas Paradas, um formato de auditório com atrações musicais e calouros, mais criativo, mais dinâmico, mas a emissora fragilizada simplesmente não tinha estrutura para sustentar o projeto. Ele também não se manteve. O que mais impressiona, olhando para esse período, é que mesmo nessa fase de resultados frustrantes do ponto de vista de audiência, o apelo de Seu Boneco permanecia intacto. Lugh de Paula chegou a lançar 2 discos musicais ligados ao personagem, algo absolutamente impensável para qualquer criação televisiva sem um vínculo emocional genuíno e profundo com o público. O problema nunca havia sido o personagem, o problema era o chão que tremeu embaixo dele. Em 1996, Lugh retornou à Globo para participar do Chico Total, novamente ao lado do pai. Pouco depois, o Seu Boneco voltou à escolinha e permaneceu até 2001, quando o programa saiu do ar, como quadro do Zorra Total. Foram mais alguns anos de auge compartilhado com o Brasil. Mas algo havia mudado dentro de Lugh de Paula. Algo que nenhuma câmera captou, nenhuma entrevista revelou, nenhum bastidor registrou. Uma decisão estava sendo silenciosamente construída, e quando finalmente viesse à tona, ela deixaria o país inteiro sem resposta. Quando a escolinha do professor Raimundo saiu do ar em 2001, a reação natural do público foi esperar. Esperar o retorno, esperar o próximo projeto, esperar que Seu Boneco aparecesse em algum especial, em alguma emissora diferente,
em algum formato novo que Lug ainda não havia experimentado. Afinal, era assim que funcionava. Personagens desse tamanho não desaparecem, eles se reinventam, eles migram, eles voltam numa versão diferente, mas voltam sempre. As semanas viraram meses, os meses viraram anos, e o silêncio de Lug de Paula foi se tornando cada vez mais difícil de ignorar e cada vez mais impossível de explicar com as ferramentas habituais que o público usa para entender o sumiço de um artista. Porque não havia escândalo visível, não havia polêmica pública que justificasse o afastamento. Não havia nenhuma notícia de conflito explodindo nos bastidores ou de ruptura documentada com alguma emissora. Havia apenas ausência, silêncio total. Como se Lug de Paula tivesse simplesmente saído pela porta dos fundos sem dar satisfação a ninguém. E foi exatamente esse vácuo de informação que abriu espaço para as teorias. O Brasil, que havia amado seu boneco por uma década inteira, precisava de uma explicação. E na falta da explicação real, as versões foram se multiplicando com a velocidade que só o boca a boca e mais tarde a internet conseguem proporcionar. Falava-se em desgaste criativo, que o personagem havia perdido a graça e que a emissora havia simplesmente abandonado Lug à própria sorte. Falava-se em brigas internas com a direção da Globo, em algum conflito que teria gerado um veto não declarado. Havia quem dissesse que era coisa de família, que tensões com Chico Anísio ou com os irmãos haviam respingado profissionalmente. E havia quem simplesmente concluísse que Lug havia fracassado, que o sucesso da Manchete havia sido pequeno demais e que a televisão havia o deixado para trás. Nenhuma dessas versões recebeu confirmação, porque Lug de Paula continuou em silêncio, sem entrevistas, sem notas, sem a menor aparição pública para esclarecer qualquer coisa. Um silêncio que durou não meses, mas anos. Mais de uma década de ausência completa dos holofotes, das revistas de televisão, dos programas de fofoca, das listas de onde estão agora. E esse silêncio, paradoxalmente, foi o que manteve viva a chama do afeto do público por ele, porque o mistério preserva. A ausência sem explicação alimenta a curiosidade de um jeito que nenhuma presença constante consegue fazer. Seu boneco havia se tornado uma lenda, não apenas pelo que construiu, mas pelo enigma do que aconteceu depois. Então, em 2015, 14 anos depois do desaparecimento, Lug de Paula reapareceu, em uma entrevista rara concedida ao programa Câmera Record. Não para anunciar uma volta, não para fazer nostalgia, mas para dizer algo que o Brasil precisaria de um tempo para aceitar. E quando as palavras saíram da boca dele, ficou claro que a resposta havia sido simples o tempo todo, só que ninguém queria acreditar nela. A entrevista ao Câmera Record em 2015 não chegou anunciada com fanfarra. Não havia campanha construindo a expectativa. Não havia teaser prometendo revelações bombásticas. Lug de Paula simplesmente apareceu e, quando abriu a boca, escolheu uma raridade absoluta no universo do entretenimento: a honestidade direta, sem rodeios, sem a proteção do discurso ensaiado. Questionado sobre a carreira, sobre o personagem, sobre os 14 anos de ausência que o público nunca havia conseguido compreender completamente, ele não hesitou. Não buscou a resposta simpática, não tentou agradar, não usou o vocabulário que os artistas normalmente usam para deixar todas as portas entreabertas ao mesmo tempo. E eu encerrei minha carreira. E eu encerrei. Eu não quero mais trabalhar em televisão. Ponto final. Sem reticências, sem "mas quem sabe um dia", sem "a porta está aberta para o futuro", sem o sorriso calculado de quem quer manter o público aquecido para uma possível volta que nunca foi planejada. Encerrou. E estava falando sério. Sobre seu boneco, foi igualmente direto. Afirmou que o personagem havia morrido não por tragédia, não por cancelamento, não por abandono alheio, mas pela razão mais natural do mundo, porque todo personagem de humor tem um prazo de validade. Comparou a própria trajetória à do professor Raimundo, o personagem vivido por Chico Anísio durante décadas, que também chegou ao fim, que também teve o seu ciclo completo, e que ninguém considerou uma tragédia por isso. Era uma lógica impecável, quase filosófica. Personagens nascem, existem, cumprem o seu papel e morrem. Não há drama nisso. Há vida.
O que tornou aquela entrevista tão perturbadora para o público não foi apenas o conteúdo do que foi dito, foi o tom. Lug de Paula não falava como alguém que havia sido forçado para fora da festa. Não havia amargura, não havia ressentimento disfarçado de paz, não havia o rancor silencioso de quem sorri enquanto ainda dói. Ele falava como alguém que havia tomado uma decisão completamente lúcida, amadurecida ao longo de anos e que havia chegado à conclusão de que era a decisão certa. E a entrevista deixou claro algo que desfez, em poucos minutos, 14 anos de especulação. Ele não havia sido esquecido, não havia sido afastado, não havia sido vítima de nenhum bastidor cruel, de nenhum rompimento traumático, de nenhuma perseguição institucional. Ele escolheu sair. Num universo onde artistas brigam com unhas e dentes para permanecer relevantes por mais uma temporada, onde o esquecimento é tratado como a pior forma de morte social, onde abrir mão da fama voluntariamente é visto como loucura, Lug de Paula abriu mão, conscientemente, sem arrependimento. A decisão não havia sido impulsiva, ficou evidente. Ela havia sido construída em silêncio, longe das câmeras, ao longo de anos de reflexão que o público nunca soube que estavam acontecendo. Ele havia escolhido o anonimato antes de o anonimato ser uma tendência, antes de desconectar ser um conceito celebrado. Havia escolhido parar enquanto a maioria ainda estava aplaudindo. Era a admissão de algo raro. Alguém que prefere o silêncio ao aplauso eterno, mesmo sabendo o custo disso. Mas por trás dessa decisão profissional, havia uma história familiar que a entrevista mal havia tocado e que viria à tona de forma devastadora nos anos seguintes. Em 23 de março de 2012, o Brasil parou para perder Chico Anísio. O maior humorista da história da televisão brasileira faleceu aos 80 anos no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. A causa oficial foi falência múltipla dos órgãos, desencadeada por uma infecção pulmonar grave que havia dominado seus últimos meses de internação. O desfecho de uma batalha longa que havia começado em 2010, quando ele foi internado pela primeira vez com complicações respiratórias e cardíacas que se recusavam a recuar. A comoção foi imediata e absoluta. A imprensa interrompeu a programação regular. Programas de televisão dedicaram especiais de horas ao legado de um homem que havia moldado o humor brasileiro por mais de 4 décadas. Colegas de trabalho, diretores, atores de gerações diferentes, todos pararam para falar de um gênio que havia se tornado parte da identidade cultural do país. O professor Raimundo, os centenas de personagens, a capacidade de fazer o Brasil inteiro rir ao mesmo tempo, sem exclusão, sem elitismo, com uma generosidade cômica que pouquíssimos artistas conseguem, tudo voltou à superfície com a intensidade que só a perda definitiva é capaz de provocar. O velório aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos palcos mais respeitados e simbólicos do país, e foi aberto ao público. Milhares de pessoas foram se despedir. Fãs que haviam crescido assistindo Chico Anísio Show na infância, colegas que haviam trabalhado ao lado dele por décadas, nomes importantes da televisão e do teatro que queriam estar presentes naquele momento de encerramento de uma era. No dia 25 de março, 2 dias depois da morte, o corpo foi cremado no cemitério do Caju, conforme o desejo expresso pelo próprio Chico. Uma cerimônia mais íntima, restrita a familiares e amigos próximos. Parte das cinzas seguiu para Maranguape, no Ceará, cidade natal do humorista, de onde ele havia partido jovem para conquistar o Brasil. A outra parte foi levada ao centro de produção da Globo, onde a maior parte da sua carreira havia sido construída, onde o legado havia ganho forma definitiva. E foi nessa multidão de abraços, de lágrimas, de homenagens e de despedidas que uma ausência chamou a atenção de quem estava presente e logo depois de todo o Brasil. Lug de Paula não foi ao velório, não foi à cremação, não esteve nas cerimônias do 7º dia, não apareceu nas do 1º mês. O filho mais velho de Chico Anísio, o menino que havia crescido dentro dos estúdios do pai, que havia aprendido a rir nos bastidores dos programas dele, que havia construído a própria carreira dentro e ao redor desse legado imenso, simplesmente não estava lá no momento mais definitivo de todos.
Para o Brasil, foi um choque difícil de processar. Como um filho criado nos mesmos palcos do pai poderia não estar presente na despedida final? O que havia acontecido? O que havia sido dito ou não dito que havia chegado a esse ponto? A especulação explodiu. Havia mágoa antiga? Havia rompimento definitivo? Havia algo nos bastidores dessa família brilhante e complexa que nunca havia chegado aos holofotes? Nenhuma explicação oficial foi dada por Lugh de Paula. Mais uma vez, o silêncio. Um silêncio que, desta vez, ecoou mais alto do que qualquer bordão, mais alto do que qualquer risada, porque era o silêncio de alguém que havia ficado de fora de uma despedida que o país inteiro acompanhou. O que havia por trás dessa ausência, a história verdadeira por trás do distanciamento entre pai e filho, ainda estava prestes a ser revelada. Se a ausência no velório havia plantado uma semente de dúvida no público, o que veio a público em 2020 regou essa semente com a força de uma tempestade. Uma revelação que transformou a especulação em certeza. Havia de fato uma ferida profunda e antiga dentro da família Anísio, e ela era muito mais grave do que qualquer fã havia imaginado. Descobriu-se que Lugh de Paula havia sido deixado de fora do testamento de Chico Anísio. O filho mais velho, o primeiro herdeiro, o que havia crescido dentro dos estúdios do pai, que havia carregado o sobrenome como bandeira e como peso ao mesmo tempo, excluído formalmente do documento que distribui o legado de um pai entre os filhos. A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais, nos programas de fofoca, nos portais de entretenimento. Para parte considerável do público, aquilo não era apenas uma questão jurídica. Era um gesto simbólico de uma dimensão quase impossível de mensurar. Um pai que, no último ato formal da sua vida, não incluiu o nome do filho mais velho entre os herdeiros. Independente das razões, o peso emocional daquilo era avassalador. As reações foram intensas: indignação, tristeza, julgamento. Fãs que haviam amado tanto o pai quanto o filho não sabiam exatamente o que fazer com aquela informação. Comentaristas especularam, a imprensa investigou, e quem falou de forma pública e extensa foi Malga de Paula, viúva de Chico Anísio. Segundo ela, a relação entre Lugh e o restante da família nunca havia sido fácil. Havia desavenças antigas que datavam de muito antes dos últimos anos de vida do humorista e que haviam se intensificado nos períodos de internação, nos momentos de maior fragilidade de Chico, quando as tensões familiares costumam atingir o seu ponto máximo. Ela afirmou que, apesar dos conflitos, Chico reconhecia Lugh como um dos filhos mais talentosos e que a exclusão do testamento havia ocorrido num momento de tensão aguda, não como reflexo permanente do sentimento do pai. Chegou a declarar que, se Chico tivesse vivido mais, provavelmente teria revisto essa decisão, porque no fundo havia amor entre pai e filho, por mais que esse amor estivesse encoberto por mágoas acumuladas. É fundamental registrar: essas são versões de terceiros, relatos de quem estava diretamente envolvido no processo, o que, por definição, significa que nenhuma versão é completamente neutra. Lugh de Paula, por sua vez, não deu entrevistas acusatórias, não expôs os irmãos, não detalhou publicamente os motivos do afastamento, não apontou culpados com nomes e sobrenomes diante das câmeras. Escolheu, uma vez mais, o silêncio, deixando o espaço aberto para que cada um interpretasse como quisesse. Do ponto de vista jurídico, o testamento não sobreviveu ao escrutínio legal. A Justiça do Rio de Janeiro o anulou por não seguir as normas legais de herança, especialmente por destinar a totalidade dos bens à viúva, excluindo os filhos, herdeiros necessários, sem justificativa formal, algo que o direito civil brasileiro não permite que seja feito unilateralmente. Mas a reviravolta mais chocante viria com o inventário. Quando os bens foram efetivamente mapeados, a narrativa popular de uma grande fortuna esperando divisão desmoronou. Chico Anísio havia deixado dívidas milionárias. Imóveis, direitos autorais e outros ativos estavam comprometidos por débitos acumulados ao longo de anos. Em 2024, Bruno Azevedo, filho de Chico e inventariante do espólio, confirmou publicamente que o pai não havia deixado herança líquida. Os bens existentes poderiam ser inteiramente consumidos pelo passivo financeiro. A batalha havia durado anos.
A família havia se desgastado de um jeito que dificilmente se recupera. E enquanto tudo isso acontecia, Lug de Paula continuava na sua vida paralela, longe das câmeras, longe dos tribunais, longe do barulho, vivendo da forma que havia escolhido, mesmo que essa escolha nunca tivesse sido completamente entendida por ninguém. Enquanto o inventário se arrastava pelos tribunais do Rio de Janeiro e a família trocava versões contraditórias na imprensa, Lug de Paula havia construído silenciosamente ao longo de anos uma vida que era a antítese perfeita de tudo o que havia conhecido durante o período de fama. Depois de deixar a televisão no início dos anos 2000, ele não ficou estagnado em algum apartamento de cidade grande esperando o telefone tocar. Ele se moveu, literalmente. Passou a viver em diferentes regiões do Brasil, buscando ativamente um tipo de existência que a televisão nunca havia deixado que ele tivesse plenamente. Morou no Tocantins, um estado que representa geograficamente e simbolicamente tudo que o universo das emissoras não é. Distante dos grandes centros, longe do asfalto frenético das gravações, próximo de uma rotina com outro ritmo, outra temperatura, outro silêncio. Mais tarde, estabeleceu residência em Florianópolis, Santa Catarina, onde, segundo relatos de pessoas próximas, mantinha negócios e levava uma vida completamente afastada dos holofotes. A capital catarinense oferecia algo que Lug nunca havia tido de forma plena durante os anos de fama: anonimato real. Não o anonimato temporário de quem se esconde por um tempo, mas o anonimato escolhido, cultivado, protegido como um bem precioso. Sem assessoria de imprensa, sem seguranças, sem agenda artística, circulando pelas praias e pelas ruas como qualquer morador comum, sem que o rosto que havia ocupado as telas do Brasil inteiro nos anos 90 fosse o centro de nenhuma atenção. Em determinado momento dessa nova fase, Lug tornou-se professor de frescobol na Praia dos Ingleses. Essa imagem, simples e cotidiana, carrega uma força simbólica quase literária. Um dos personagens mais reconhecidos da televisão brasileira de uma geração inteira, ensinando um esporte de praia de forma despretensiosa, sem câmera, sem plateia, sem o calor dos refletores que havia marcado a maior parte da sua vida adulta. Era exatamente o tipo de existência que ele havia escolhido e que, para quem não compreendia a lógica por trás da decisão, poderia parecer queda. Para ele, era elevação. No plano pessoal, Lug de Paula foi casado com a atriz e humorista Heloísa Ferick entre 1992 e 2001, um período que coincide quase exatamente com os anos de maior visibilidade do seu boneco. Os dois formaram um dos casais mais comentados do humor nacional da época. Dessa união, nasceu a filha Luísa de Paula, hoje adulta, com presença nas redes sociais e envolvida com atividades artísticas, sempre lembrada nos meios de comunicação quando compartilha momentos ao lado do pai. Além de Luísa, Lug tem outros 2 filhos que residem no Rio de Janeiro e que optaram por manter a vida inteiramente fora dos holofotes. O que ficou absolutamente claro ao longo dos anos é que Lug de Paula nunca desapareceu por fragilidade. Os rumores que circularam durante esse período de dificuldades financeiras extremas, de isolamento psicológico, de abandono completo da vida social, não encontraram nenhuma sustentação nos fatos. Quem conviveu com ele nesses anos descreveu um homem estável, tranquilo, coerente, alguém que havia feito uma escolha difícil e que havia honrado essa escolha todos os dias, sem drama e sem arrependimento. O grande equívoco do público foi confundir anonimato com fracasso, ausência com derrota, silêncio com tristeza. Para Lug de Paula, o anonimato sempre foi exatamente o oposto de tudo isso. Era liberdade. A única forma de liberdade que, depois de anos vivendo na vitrine, ainda fazia sentido para ele. E então veio 2025, e com ele um reaparecimento que ninguém esperava, da forma que ninguém imaginava, no momento mais simbólico possível. Depois de anos de ausência quase total das câmeras, das redes sociais e de qualquer espaço de visibilidade pública, foi em abril de 2025 que Lug de Paula voltou a ser visto, e o impacto foi imenso, mesmo que a aparição em si tenha sido completamente discreta, completamente fora do formato grandioso que qualquer retorno televisivo costuma ter. Ele esteve presente no espetáculo Gostava Mais dos Pais,
protagonizado por seu irmão Bruno Azevedo e por Lúcio Mauro Filho, um show que homenageava a geração dos grandes humoristas brasileiros, com referências diretas ao legado de Chico Anísio. A data escolhida não foi casual, 12 de abril, exatamente o dia em que Chico Anísio completaria 94 anos. Era, de muitas formas, um gesto de reconciliação silenciosa com uma história que havia custado muito, uma presença que dizia coisas que nenhuma entrevista teria conseguido articular. Bruno Azevedo registrou o momento nas redes sociais, com uma legenda que virou emoção coletiva instantânea. Para quem pergunta onde anda o seu boneco, olha ele aí. A imagem de Lug de Paula, aos 67 anos na época, discreto, sorrindo, presente naquele momento íntimo e familiar, sem nenhuma pompa e sem nenhuma pose, tocou o público de um jeito que nenhum retorno grandioso, nenhum especial de televisão, nenhuma entrevista bombástica teria conseguido. Porque era genuíno, era real. Era ele sendo ele mesmo, sem personagem, sem bordão, sem câmera pedindo que ele fosse alguém que ele havia escolhido parar de ser. Meses depois, em setembro de 2025, Lug voltou a aparecer publicamente na série documental Chico Anísio, um homem à procura de um personagem, lançada pelo Globoplay. A produção reuniu os filhos do humorista para revisitar a trajetória do pai, e a presença de Lug de Paula foi recebida com carinho e emoção pelos fãs, que por décadas haviam se perguntado onde ele estava e o que havia se tornado. Aos 68 anos, seu rosto carrega o tempo como carrega o rosto de todo mundo que vive de verdade, que passa por perdas reais, que toma decisões difíceis e honra essas decisões, mesmo quando o custo é alto. O rosto mudou, mas algo permaneceu completamente intacto: o afeto que o público sente por ele. Não pelo personagem, não pelo bordão, mas pelo homem que teve a raridade de dizer chega quando o mundo ainda estava aplaudindo e que viveu as consequências dessa escolha sem pedir desculpas por ela. Ao olhar para tudo que essa trajetória carrega, o nascimento dentro da televisão, a construção de um ícone, a aposta ousada na manchete, o encerramento silencioso, a ausência no velório do pai, a exclusão do testamento, os anos de anonimato escolhido, fica uma verdade que a história de Lug de Paula conta sem precisar de palavras. Alguns preços só se revelam com o tempo. A fama tem o seu, o anonimato tem o seu, e a coragem de escolher conscientemente, quando quase ninguém mais faz isso, tem o custo mais alto de todos. Seu boneco fez o Brasil inteiro rir. Lug de Paula fez uma escolha rara. E talvez seja exatamente isso, essa raridade, essa coragem, esse silêncio que fala mais alto do que qualquer bordão, o que faz a história dele continuar viva, décadas depois, na memória afetiva de um país inteiro. No fim das contas, essa não é só a história de um personagem que sumiu. É a história de um homem que, em algum momento entre os aplausos e os bastidores, percebeu que a fama nunca tinha sido realmente sobre ele, e que teve a coragem rara de parar antes que tudo isso o consumisse. Lug de Paula pagou um preço alto por essa escolha. Relações rompidas, nome excluído de um testamento, ausências que o público não conseguiu entender. Mas seguiu, em silêncio, do jeito dele. E talvez seja exatamente isso que mais intriga até hoje. Num mundo que grita por atenção a cada segundo, ele escolheu o silêncio. E o silêncio, no caso dele, diz mais do que qualquer bordão jamais conseguiu. E você, o que achou de tudo isso? Você se lembrava do seu boneco? O que mais te surpreendeu nessa história? Deixa aqui nos comentários, essa é a parte favorita da gente, ler o que vocês pensam. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, inscreve agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E o like, não esquece do like. Ele é simples, mas faz toda a diferença para o canal continuar crescendo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo.